Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Prepare Hard e hoje é dia do quê? É isso aí, resumão de notícias, um dos quadros que vocês mais gostam de ver aqui no canal. Não é à toa, muitos de vocês não têm tempo para acompanhar diariamente tudo que é anunciado, assim como eu também não tenho. Para quem não conhece, é um quadro quinzenal, pega as principais notícias do mercado de hardware, PC game, até mesmo de consoles, trago um único vídeo para ajudar vocês a se informarem em um tempo mais curto. Hoje eu vou falar sobre um evento que vai ocorrer no dia 1 de setembro, onde a Nvidia muito provavelmente vai anunciar as novas placas RTX 3000. Também vou comentar sobre as placas A520 que estão pintando na web, o refinamento da Intel nos 10 nanômetros, dos mesmos criadores dos 14 nanômetros Plus, agora vem os 10 nanômetros Plus. Vamos falar também sobre os 7 nanômetros deles, Ray Tracing nas GPUs Intel, entre várias outras coisas. Eu vou deixar na descrição os timestamps, o tempo de cada notícia, caso você queira ver apenas uma ou duas, mas peço que vocês, se possível, assistam ao resumão inteiro para que você fique informado sobre o que vai acontecer aí. Patrocinadores na descrição, vamos lá para mais um resumão aqui do canal. No último resumão eu comentei com vocês que a Intel veio a público dizer que está atrasada para os 7 nanômetros e que ele deve chegar apenas em 2022, embora não era preciso necessariamente dizer isso porque todo mundo já tinha percebido que ela estava atrasada. Enquanto isso, ela deve oferecer um redesign, um aprimoramento do atual 10 nanômetros, tal como os 14 nanômetros Plus, que ficou por tanto tempo no mercado e ainda está presente nos CPUs de desktop. Hoje, Comet Lake 10ª geração é 14 nanômetros Plus. Agora, nos CPUs portáteis, os mobile, desde o ano passado já tinha 10 nanômetros no Ice Lake. E agora, na 11ª geração para mobile também, Tiger Lake deve continuar nos 10 nanômetros, mas enquanto não vem os 7 nanômetros, a Intel está pretendendo refinar esse processo. Um evento chamado Architecture Day 2020 ocorreu recentemente. Entre outras coisas, a Intel apresentou um novo transistor Super FIN, que é basicamente um FinFET evoluído, e segundo a empresa deve ser utilizado na próxima arquitetura Willow Cove dos Tiger Lake, 11ª geração mobile, e promete oferecer um aumento expressivo similar a uma redução de litografia. Olha só. A Intel diz que o novo design Super FIN 10 nanômetros oferecerá clocks dramaticamente melhores, essa foi a palavra usada, dramaticamente melhores, consumindo ao mesmo tempo menos energia em relação à geração passada, que seria o Ice Lake. E sabemos o quanto isso é importante para os usuários de portáteis, não é? Afinal, existe ali uma bateria. Entre as novidades, os Tiger Lake deve trazer o Thunderbolt 4, USB 4, DDR5, PCI Express 4.0, ou seja, conexões de alta velocidade em diversos pontos, e as novas GPUs integradas Xe que foram anunciadas no começo desse ano, ao menos a sua arquitetura. Até agora a gente não viu muita coisa, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso hoje. A empresa ainda mostrou o roadmap dos núcleos que vem para reafirmar os CPUs híbridos de 2021, codinome Alder Lake, que trará uma mescla de CPUs Golden Cove e Grace Mount, ou seja, núcleos mais rápidos e núcleos mais lentos para atividades mais simples, tal como o Big Little da ARM. Em 2 de setembro, a Intel deve fazer um anúncio revelando mais detalhes dos seus novos CPUs Tiger Lake. A gente vai acompanhar e vou trazer para vocês em futuros vídeos. A gente sabe que hoje nós temos duas grandes companhias de GPUs em um duopólio, brigando pelas melhores placas, AMD e Nvidia. Caso entre uma terceira fabricante com grana suficiente para peitar as duas ao mesmo tempo, isso seria muito positivo para os consumidores. E essa empresa é a Intel. E há muito tempo fala assim, GPU Intel, desde que o Raja foi para lá, muitos anos e até agora nada. No começo desse ano, a Intel mostrou a sua arquitetura Xe, mostrou um protótipo de GPU, mas isso ainda não veio a público, a gente não sabe basicamente nada. Bom, com informações do Videocard Z, a Intel deve revelar em breve mais detalhes da sua arquitetura de GPU e suas respectivas placas para jogos, e já com o suporte a Ray Tracing, que é uma tendência do mercado. É muito importante que ela já traga Ray Tracing, porque a Nvidia já oferece isso há 2 anos. A AMD, na próxima geração, reconhece que precisa trazer isso para competir contra as placas RTX. E a Intel, segundo informações do Videocard Z, já vai entrar oferecendo o suporte a Ray Tracing, terminando de estabelecer isso como o futuro dos jogos de alta qualidade e alta definição. Pouco foi informado, apenas que a GPU deve utilizar GDDR6 nas memórias ao invés do HBM para poder baratear um pouco as coisas. Deverá ser lançado em 2021, tanto no segmento entusiasta, as placas mais rápidas, quanto no segmento mid-range, ou seja, as placas mais acessíveis, ou seja,
Segundo essas informações, a Intel estaria entrando para competir em todos os segmentos, desde a high-end até o mid-range. Será que isso realmente vai acontecer? Mid-range eu não duvido muito, mas high-end, né, que a AMD hoje enfrenta dificuldades para competir lá em cima, será que a iniciante Intel, ao menos nesse segmento, vai conseguir bater uma 2080 Ti, uma 3080 Ti que vai lançar depois? Espero que isso aconteça, vamos ver aí. E após o lançamento um tanto quanto atrasado das placas B550, que deveriam ter chegado, na minha opinião, no ano passado, junto com as X570, possibilitaram com que os usuários comprassem já as B550, estarem prontos para as próximas gerações, a quarta geração no caso, sem ficar se preocupando se a placa B450 dele vai receber o suporte ou não, enfim. Apenas um comentário. Vazamentos de placas A520 aparecem na internet todas as semanas, agora é a vez das ROG, através do modelo A520M Pro 4 Micro TX. Ela conta com PCB preto, dissipadores prata, tanto no VRM quanto no Unix Lot M2, o que é interessante porque a gente vê que as A320 normalmente não tinham dissipador nenhum, nem no VRM, nem no M2, porque elas focavam no baixo custo. Agora nós temos aqui vários vazamentos de outras marcas também de placas A520 e todas elas, a maior parte delas trazem dissipadores, trazem uma construção melhor que as A320. Pode acontecer o mesmo que ocorreu entre B450 e B550. A gente vê que as B550 chegaram no mercado tão caras quanto as X570 em alguns dos seus modelos. Isso porque elas não são meras atualizações das B450, elas são placas melhores construídas que as B450 e entraram no patamar de preço também acima. Então a gente vê essa construção dessa placa, é provável que a A520 deve chegar no patamar de preço acima do A320. E quem está acima do A320 hoje? Exatamente, B450. B450 oferece suporte overclock, A520, conforme diz aí os datasheets, não deve suportar overclock. Ou seja, é uma placa que vai ficar um pouco deslocada, né? Vai ser uma placa mais barata, de nova geração, mas em relação às B450, talvez ela venha para substituir ela, vai faltar esse recurso de overclock em placas baratas, tá? Tal como a A320 também não suportava overclock, mas suportava ali o ajuste de memória, o XMP, frequência maior, sendo um dos diferenciais em relação a placas básicas da Intel, as H310, H410, enfim. Então vamos ver o que vai acontecer. Até o presente momento a gente não sabe a data de lançamento, né? Até é importante ressaltar para vocês que as A520 também não têm o diferencial que as B550 e X570 têm. Elas não têm suporte PCI Express 4.0. Se você olhar ali nos manuais que estão vazando, na própria foto da placa, dá um zoom, o slot M2 diz que é PCI Express geração 3.0. Ou seja, eu fico tentando entender qual seria o diferencial dessa placa. Talvez uma atualização garantida para os próximos Ryzen de quarta geração, né? Uma placa mais nova, enfim. Após tantos rumores e vazamentos que a NVIDIA iria lançar a sua próxima geração de placas, codinome Ampere, em 7 nanômetros ou em 8 nanômetros, as RTX 3000 iriam chegar em setembro, mas não tinha muita novidade, muita confirmação. Agora a NVIDIA mudou a sua foto das redes sociais, colocou um contador dizendo que no dia 1 de setembro, às 13 horas horário de Brasília, irá ocorrer algum evento. Não falaram muita coisa, colocaram ali um tom bem misterioso. Eles falam sobre 21 dias e 21 anos. Quando começou esse timer foi 21 dias. 21 anos porque foi a primeira GPU GeForce lançada, a GeForce 256, em 31 de agosto de 1999. Então, teoricamente, eles estão ali fazendo essa alusão aos 21 anos de GeForce, lançando exatamente nesse dia. O que a gente já sabe é que o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, vai fazer uma apresentação nesse dia falando sobre GeForce. E sempre que o Jensen vem a público para falar sobre GeForce, a gente espera um grande lançamento. Já faz 2 anos do último lançamento da NVIDIA, as RTX, então de 2 em 2 a NVIDIA vem e apresenta uma nova arquitetura. A gente espera sim que venha aí ao menos RTX 3080 Ti e RTX 3080, e depois de um tempo vem chegando as outras placas 3070, 3060, as 3050, 3060 Super, será que vai ter de novo essas gerações, né? Inclusive, fala-se aí que o nome das GPUs pode nem ser 30 mais, embora foi 10, 20, agora deveria ser 30, mas eles podem fazer uma alusão aos 21 anos e trazer uma RTX 2180, o que vocês acham disso? Ficou meio estranho para mim, parece que
foi uma evolução pequena do 20, né? Ah, só pro 21. Não sei. Dizem os rumores que pode acontecer isso também. Em confirmação ao site TweakTal, olha só pessoal, 2 parceiros da NVIDIA que não se identificaram ao site disseram que os modelos customizados irão chegar paralelamente com os modelos da NVIDIA Founders Edition, ou seja, em setembro, junto com as placas fabricadas pela NVIDIA, devem chegar as placas das Asus, MSI, Gigabyte, EVGA, enfim. E eles dizem que a gente vai ter um anúncio das novas placas custom provavelmente já no meio de setembro, ou seja, menos de um mês até esse anúncio. Ainda no mesmo site TweakTal, as placas de vídeo RTX 2080 Ti, 2080 Super e 2070 Super já foram descontinuadas, olha só, e o último lote já foi enviado para a venda. A informação que vem da Ásia, segundo eles, é que não haverá reposição de estoque, ou seja, eles estão sim se preparando para um grande lançamento com uma nova leva de placas. A gente espera ver mais novidades no dia 1 de setembro, às 1 da tarde aqui no canal. Eu vou trazer, obviamente, um resumo para quem não vai conseguir acompanhar num horário desse, que é um horário comercial aqui no Brasil. Diversos rumores apontam que as placas terão um novo tipo de memória, o GDDR6X, que vai oferecer mais desempenho em relação ao GDDR6 convencional que nós temos no mercado e em quantidade muito superior em relação às placas que nós temos hoje. O topo ali, que é 11 GB na 2080 Ti e depois 8 GB nas placas mais top, 6 GB nas placas intermediárias e 4 GB nas placas mais de entrada. Nos rumores dizem que por conta do Ray Tracing, esse foco nesse tipo de tecnologia, é necessário um incremento na quantidade de VRAM. A gente sabe que o Ray Tracing, sempre que você habilita, ele dá um up no uso de VRAM alocado no sistema. Então é dito que as melhores GPUs, por exemplo, a Titan Ampere teria ali 24 GB de memória e, claro, essa placa com certeza não vai ser nada barata. E depois as RTX 3090 ou 3080 Ti teriam 20 GB, ou seja, 9 GB a mais que a 2080 Ti atual. A RTX 3080 teria 10 GB, ou seja, 2 GB a mais em relação à 2080 atual. A 3070, 8 GB, aí sim, a mesma quantidade da atual, mas todas essas usando o GDDR6X, que são mais rápidos que o atual GDDR6 das placas. Então, mesmo que na mesma quantidade, os chips ainda seriam mais rápidos. E a 3060 já seria GDDR6 convencional para cortar os custos, mantendo 6 GB, a mesma quantidade que é vista hoje numa 2060. Não falou nada sobre as versões Super, de repente com mais configurações, mais especificações. Por enquanto o que nós temos de informação é isso aqui. Vamos esperar as confirmações oficiais, ok? Em contrapartida, rumores do site ChipHell apontam que a AMD trará uma configuração de memória um pouco inferior em relação a essas tops da NVIDIA, sendo 16 GB na GPU mais poderosa, Big Nav e tal, 21, e 12 GB em uma GPU um pouco abaixo, não que a mais lenta da AMD vai ter 12 GB, mas uma categoria um pouco abaixo. Isso talvez reflita nos preços. Essa GPU de 16 GB pode ser mais barata que a de 20 GB da NVIDIA, e a de 12 GB teria mais memória que a 3080, supostamente com 10 GB, tá? Vamos esperar para ver o que vai acontecer, são apenas rumores. As Big Nav, como são chamadas, tratam-se da próxima geração de GPUs da AMD, com a arquitetura RDNA 2, em 7 nanometros também, e espera-se um anúncio, talvez em setembro, paralelo ao anúncio da NVIDIA. Olha só, será que no mesmo mês a gente vai ter 2 grandes anúncios? Isso aconteceu no ano passado. A AMD veio e apresentou as Navi, ou Navi, em seguida a NVIDIA veio e apresentou a Super. E a AMD foi lá e cortou o preço. Isso pode acontecer de novo, vamos esperar para ver aí os próximos episódios dessa guerra de GPUs, do duopólio das duas. E no último resumão eu comentei com vocês sobre as novas APUs da AMD, as 4000G Renoir, é o codinome delas. Agora elas trazem o Zen 2 pela primeira vez, até porque as APUs que nós tínhamos aí, as 3400G, 3200G, recebiam o nome de 3000, mas eram Zen Plus segunda geração. É uma confusão, eu sei. Agora, as 4000G, elas são de terceira geração, na verdade, Zen 2, 7 nanômetros, tal como um 3600, um 3700X. Qual que é a vantagem delas? Elas oferecem chip gráfico integrado Vega. Ainda não subiu para Navi, continua na Vega usando a GCN, mas tudo bem. Porém, pessoal, esses CPUs que são realmente bem interessantes, tem 6 núcleos, 8 núcleos, são vendidos apenas para parceiros OEM, ou seja, HP, Dell, Lenovo,
e não para consumidor final, conforme a própria AMD diz, a não ser, claro, de uma forma não oficial, num eBay da vida, como estava acontecendo no AliExpress da vida, mas a AMD decidiu não deixar esses lançamentos serem vendidos de forma avulsa. Agora, se as pessoas vão respeitar, isso é outra coisa, né? Enfim, isso foi um pouco frustrante porque as APUs realmente são boas, as pessoas esperavam fazer um upgrade numa 3200G, num Atom, enfim. Mas recentemente foi encontrado em um software de benchmark uma amostra de engenharia da próxima geração. E aí aqui começa a ficar bizarro, olha só. Se chama Sesame, que traz os núcleos Zen 3, ainda não lançados, porém continuando usando a GPU Vega, ou seja, não conseguiram trazer nave ainda para as APUs. Agora o que é estranho é que nós vamos ter um CPU chamado de 5000, mas ele ainda é geração quarta, né? Ele ainda é um Zen 3, ou seja, Zen 3, 5000, mas na verdade é de quarta geração. Aqui parece de limão, é de groselha e tem gosto de tamarindo. Pra que isso? Podia ter simplificado as coisas, né? Enfim, e no final desse resumão vocês vão ver o que está acontecendo. Talvez a próxima geração de CPUs para desktop tenha que ter um novo número por causa dessa confusão que ocorreu aqui. E o que você diria se você pudesse levar um PC completo com um Threadripper 3990X para o seu trabalho, para sua workstation, até para sua casa, para jogar alguma coisa, para você ostentar, jogar Minecraft em 64 núcleos e uma maleta personalizada? Isso é possível. Uma empresa chamada Media Workstations fez um PC que na verdade não é um simples PC como você conhece, você compra o gabinete e monta, mas é um design próprio deles, onde eles oferecem algo parecido com um notebook. Você tem um gabinete que acopla uma tela e um teclado. Você simplesmente chega no lugar que você quer trabalhar, abre ele e você já tem tudo pronto para trabalhar. O seu desktop espaçoso, não como um notebook que é ultra fininho, então você vai ter muito poder de fogo ali dentro, altamente customizado pelo próprio site da empresa, e você pode começar a trabalhar rapidamente com um sistema incrivelmente portátil. Interessante, não é? Agora, quanto custa essa bagatela? A configuração original com Threadripper 3960X de 24 núcleos, 32 GB de RAM 3200, SSD 970 EVO Plus 250 GB e RTX 2060 custa a bagatela de $8.000. Pois é. E caso você queira chutar o pau da barraca e colocar logo o 3990X, 256 GB de RAM, 2 TB de SSD e uma Titan RTX, a configuração chegaria a $16.000. Isso que eu nem falei de acessórios ou placas quadro, volta, ultra caras que custam $20.000. Eu não sei quanto custa uma placa dessa. Ou seja, vai ficar caro. Alguém aí se habilita? E a própria AMD confirmou, como eu disse para vocês no último resumão, que a próxima geração de CPUs Ryzen para desktop, os 4000 verdadeiros, com arquitetura Zen 3, chegam ainda esse ano. A gente não sabe exatamente quando, mas espera-se algo entre setembro a dezembro, que é a data limite, não é? Enfim, esses CPUs vão trazer uma melhoria de arquitetura no mesmo processo de 7 nanômetros, para aí sim, em 2021, chegar os Ryzen 5000 Zen 4 5 nanômetros. Sim, os números são bem confusos. Olha só, pessoal, o Igor Walosek, que é ex-editor do Tom's Hardware, agora editor do seu próprio site, o Igor's Lab, obteve informações exclusivas do Ryzen 9 4950X, que seria o próximo topo de linha, sucedendo o 3950X. O CPU iria manter a configuração de núcleos de 16 núcleos e 32 threads, ok. O clock dele seria apenas 100 MHz acima no boost, 4.8, e cerca de 200 MHz a mais no clock base, ou seja, uma pequena melhoria em relação ao CPU atual. Porém, é importante lembrar que a nova arquitetura pode trazer melhorias importantes, talvez um design monolítico com mais de 4 núcleos, 6, 12, todos os núcleos e um único CCD. Isso iria reduzir as latências da comunicação entre CCDs e entre CCX. Isso pode trazer um resultado melhor nas latências e um desempenho bruto melhor. Agora, existe uma possibilidade, e essa é a confusão que eu falei para vocês, da AMD não usar o nome 4000. Por quê? Como eu disse para vocês, a AMD lançou as APUs 4000G, que são Zen 2. Agora, se ela lança uma nova leva de CPUs chamada 4000, agora Zen 3, você tem, mais uma vez, duas linhas no 4000, uma
Zen 3, outra Zen 2. Isso poderia ter sido resolvido de uma forma fácil, né? Era só não lançar as 4000G com esse nome. Lançasse 3500G, enfim, dava um jeito ali. Mas agora existe rumores que diz que a AMD pode simplesmente pular o nome 4000 para desktop e lançar 5000. Vai continuar bagunçado, porque você vai ter Ryzen 5000, nossa, mas na verdade ele é de 4ª geração, com arquitetura Zen 3. Por quê? Por que dificultar, cara? Enfim. Bom, chegando ao final de mais um resumão, hora dos consoles. A Microsoft anunciou oficialmente que o Xbox Series X, o seu próximo console, que vai trazer os Ryzen de 2ª geração, a RDNA 2, enfim, vai chegar em novembro desse ano, sem uma data específica, mas em novembro chegam os consoles. O preço segue um mistério, assim como o PlayStation 5. E o Series S, Lucas, aquele console que seria baseado no Series X, porém com hardware um pouco inferior, para oferecer uma experiência para Full HD com preço mais reduzido. Ele foi confirmado de uma forma não oficial, através de um controle. Um usuário ali no Twitter comprou um controle, supostamente do Series X, com uma embalagem diferente, apontando ali 2020, e no controle mostra compatibilidade com o Xbox Series X e Series S. Ué, Series S? O console não existe ainda. Pois é, o próprio controle já está anunciando que existe sim um Series S, ele apenas não foi mostrado pela Microsoft ainda. Mercury Research, uma das principais empresas de análise da indústria, que eu já trouxe para vocês os resultados deles, colocou aqui em pauta os seus novos dados de market share da AMD para CPUs desktop x86 em 2020. Ela atingiu níveis de participação que não atingia desde 2013, olha só. A AMD está batendo um recorde no mercado. Nesse mercado de CPUs, pessoal, hoje ela detém 19,2% da participação em relação à Intel, um ganho de 0,6% em relação ao trimestre anterior, e acumulando 2,1% ano após ano, ou seja, ela está conquistando pouco a pouco o mercado. Mas o mais impressionante foi o ganho em relação ao mercado de portáteis, nos mercados de notebook, por exemplo. Com a AMD oferecendo chips cada vez mais rápidos, como os 4000G que eu acabei de falar para vocês, cada vez mais núcleos, inclusive notebooks Ryzen com GPUs NVIDIA, tal como esse que eu uso aqui, que é um Ryzen 5 2500U com uma GTX 1050 de 4GB. Aqui nós temos a participação em 2018 da AMD, olha só, 8,8%, baixa participação. 2 anos depois, a AMD hoje detém 19,9%, ela mais do que dobrou sua participação em 2 anos. Imagine nos próximos 2 anos ela chegando de novo 40%, quase na metade entre ela e a Intel. Isso seria interessante para deixar os preços mais competitivos. Isso força a própria indústria, a própria Intel também, a trazer CPUs mais rápidos e mais baratos, porque agora tem uma concorrência em um mercado que era basicamente dominado pela Intel. Em servidores ainda há muita resistência, onde a AMD detém apenas 5,8%, os CPUs Intel ali, os Xeons e enfim, são muito populares nessas áreas, bem otimizados para os softwares, mas certamente os EPYC e os Threadripper ofereceram ali um chacoalhão no mercado. Eles trouxeram muito mais poder de desempenho, poder de fogo, em relação ao preço que era cobrado no CPUzinho, de forma com que você pega um EPYC, um Threadripper, ele chega a bater os Xeons bem mais caros, custando ali às vezes metade do preço. Então pouco a pouco a participação dela tem melhorado, mas ainda em servidores a Intel é praticamente soberana. Pessoal, eu encerro mais um resumão, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, nos vemos daqui a 15 dias em um outro resumão. Durante esses 15 dias eu vou trazer os vídeos normais, reviews, gameplays, testes, então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e até mais. Tchau, tchau.